Olá! Como vai? Tudo bem? A partir de agora, você será imergido na história da televisão brasileira, que começa em 1950, uma década marco de reconstrução em escala mundial. Imagine só, o mundo recém-saído da Segunda Guerra Mundial se reestruturava. Enquanto a Europa se reerguia dos horrores da guerra, os Estados Unidos e a antiga União Soviética se preparavam para momentos históricos. O Brasil estava prestes a encarar uma década que foi politicamente conturbada, mas cheia de transformações, principalmente no ramo das telecomunicações. O jornalista, político e empresário Assis Chateaubriand foi uma das personalidades que tiveram um grande impacto dentro do nosso país nesse período. Foi através de sua audácia, influência política e jornalística que o Brasil descobriu um dos modelos de comunicação que transformou completamente o país, a televisão. Em 1946, Assis Chateaubriand recebeu apoio político para realizar seu grande sonho, inaugurar a TV no Brasil e a primeira emissora de televisão da América Latina. Foi através de concessões cedidas pelo governo do militar Eurico Gaspar Dutra, o 16º presidente do Brasil, que o primeiro transmissor de televisão brasileiro foi construído. Depois de receber suas concessões pela Radiodifusora de São Paulo, da qual era dono, Chateaubriand importou diretamente dos Estados Unidos toda a aparelhagem necessária para que tudo funcionasse. Ele foi responsável por trazer ao país os primeiros televisores, já que eles não eram produzidos e comercializados aqui. E foi em julho de 1950 que todo esse material desembarcou no Porto de Santos, em São Paulo, e foi recebido com uma grande carreata e muita curiosidade. Esse sim, foi o início de uma nova era brasileira. Fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Em setembro de 1950, Assis Chateaubriand espalhou os 200 televisores que trouxe ao Brasil pela cidade de São Paulo, para que o povo pudesse conhecer o que era a televisão, já que na época isso ainda era moda estrangeira. As TVs foram posicionadas em lugares estratégicos para que as pessoas fossem hipnotizadas pelas imagens e sons daquele invento, que ainda não era tão popular no mundo afora. Eu estava aqui no dia 18 de setembro de 1950, quando foi para o ar a primeira transmissão de televisão na América Latina. Frei José Mujica, que foi convidado pelo Chateaubriand para cantar na inauguração da televisão, e ele inaugurou a televisão na América Latina, aqui, nesse lugar aqui. E foi em 18 de setembro do mesmo ano que a pioneira TV Tupi nasceu. Até chegarmos aqui, na tela da sua televisão, tablet ou celular, muita coisa aconteceu. Agora te convido para uma viagem no mundo encantado da televisão brasileira. Postura ereta, linguagem formal, ternos e cabelos impecáveis. Esse era o perfil do jornalista há quase 70 anos. De lá para cá, muita coisa mudou, não é mesmo? Bancadas móveis, apresentadores que não ficam engessados. Isso era algo inimaginável quando Assis Chateaubriand pensou a TV brasileira. Foram instalados vários televisores até então raros e desconhecidos no Brasil. Assim foi exibido pela TV Tupi o primeiro programa da televisão brasileira, Taba, numa alusão aos índios, que eram símbolo da emissora. O garotinho aparecia no visor e anunciava. Até então, os personagens da TV brigavam, rádio e brigavam. Como Lima do Arte, então para o chamado feito abrigo e combater. E não foram apenas os locutores que a TV importou do rádio. Em 1952 chega às telinhas o Repórter Esso. Daí veio toda a informalidade da TV brasileira. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia.
Caros telespectadores, aconcheguem-se aos seus assentos para continuar essa viagem pela história da televisão brasileira. A televisão brasileira completou 69 anos em 2019. Para isso, colocamos em pauta os momentos mais marcantes de seu início, para entendermos esse meio de comunicação nos dias de hoje. Confira! A explosão da televisão no Brasil pode ser observada 6 anos após sua chegada. No ano de 1956, o país já possuía o expressivo número de 1,5 milhões de aparelhos. O surgimento do controle remoto no início dos anos 50 impulsionou a compra de televisores no mundo inteiro e também revolucionou a forma com que assistia à televisão. No ano de 1956, com o surgimento de novos canais de televisão, como a TV Paulista, o formato de programação da TV foi se modificando, como os programas humorísticos e com os programas de auditório. A partir daí, a liderança da TV Tupi começou a ser ameaçada. A primeira transmissão em cores na TV brasileira aconteceu na década de 1960, pela rede Excelsior. Porém, pelo fato dos aparelhos serem todos importados e muito caros, o sistema não funcionou por muito tempo. Somente no ano de 1970 que aconteceu a transmissão colorida oficial no país. No mesmo ano foi criado o primeiro televisor em cores no Brasil. A Copa do Mundo de 1970 no México foi a primeira transmissão ao vivo e em cores via satélite para praticamente todo o Brasil. 54 milhões de brasileiros podiam acompanhar as partidas. A exibição foi feita pela Rede Globo. Os programas apresentados na época eram mais de entretenimento, como novelas e programas de música, que antes eram transmitidos apenas em rádios. Como eram poucos as emissoras que existiam, os programas eram mais parecidos para disputarem a audiência. O sucesso daquele novo meio de comunicação despertou o interesse não só da população, mas também de empresários e artistas. Pois é, e 3 anos depois da inauguração da TV Tupi, surgem novas emissoras, programas televisivos e telenovelas. A TV Cultura surgiu em 1960, fundada pelo Grupo Diários Associados, fundado também por Chateaubriand. O primeiro programa popular da emissora foi O Homem do Sapato Branco, exibido pelo apresentador Jacinto Figueira Júnior. É essa sociedade que não quer mostrar estas coisas e que fatalmente irão dizer que eu estou errado, que não posso mostrar isso. Sendo uma das maiores produtoras de telenovelas do mundo, a TV Globo surgiu em abril de 1965 com Roberto Marinho no Rio de Janeiro. A TV Cultura tinha um conteúdo totalmente educativo. 5 anos após o incêndio, Chateaubriand vende a emissora para o governo de São Paulo. Em 1966, Walter Clark é nomeado diretor-geral da Globo. Ele foi responsável por alavancar o sucesso da emissora. Também nesse ano, a Globo compra a TV Paulista, fundada em 1959. Em 1968, inaugura a terceira emissora em Belo Horizonte. Um ano depois, vai ao ar o Jornal Nacional, o primeiro telejornal transmitido em rede nacional e exibido há 51 anos. Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional, entre elas o aumento da gasolina. Em 1953, nasce a TV Record, fundada pelo empresário e comunicador Paulo Machado de Carvalho. A fama daquele novo meio de comunicação despertou no empresário o interesse em expandir suas redes. Inicialmente, a emissora exibia programas musicais, esportivos, teatrais, humorísticos e informativos. Já em 1964, é exibido o primeiro seriado produzido no Brasil, Capitão 7. No ano seguinte, a TV Record foi a primeira emissora brasileira a transmitir uma partida de futebol, o jogo entre Santos e Palmeiras. Em 1967, o governador de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, cria a Fundação Anchieta. Fundação esta que assume a TV Cultura e a torna a segunda emissora de TV educativa do Brasil, sendo a primeira a TV universitária da Universidade Federal de Pernambuco. Além da Rede Globo, como vimos agora há pouco, existe mais uma série de canais que são exibidos de forma gratuita para todo o país. A programação que chega a cada região varia com a capacidade das antenas instaladas na mesma, o que também é conhecido como TV aberta. Mesmo sendo canais abertos, são empresas que obtêm lucros por meio das propagandas publicitárias, que são transmitidas, na maioria das vezes, nos intervalos entre os programas. Novo Niele Gold, bomba de hidratação chocolate. Entre os programas mais populares estão as telenovelas, com um enredo cheio de dramas, prende a atenção do telespectador e alcança também grande audiência, assim como os noticiários que deixam a população a par do que acontece ao seu redor ou no mundo.
A televisão brasileira tem uma cultura própria, vinda do rádio, depois um pouco do teatro. Eu acredito que a televisão brasileira deu um passo diferente das outras televisões do mundo inteiro. Acho que ela criou um modelo único na medida que ela criou um trabalho tipicamente brasileiro, com mão de obra brasileira e com técnica brasileira, porque o processo de fazer televisão no mundo inteiro é diferente do nosso. Então, o que eu acho que a televisão brasileira fez de mais importante foi criar um modelo pessoal, que pode ser, não pode ser necessariamente o melhor, mas pelo menos é diferente, né? Outras opções de programação são os canais fechados ou as TVs a cabo. É um serviço de conteúdos exclusivos, referente a uma plataforma multicanal com um único canal de pagamento. Para sua visualização, é necessário contratar serviço com a companhia distribuidora, disponível através de plataformas de televisão, por cabo, satélite e IPTV. Na TV, muitos conteúdos são divididos em programas especializados. Por exemplo, no canal comercial, a programação é baseada no entretenimento, com espaço para anúncios durante os intervalos e merchans no decorrer do programa. Nesse estilo, quem faz muito bem é o canal do Silvio Santos, o SBT. Olha, esse nosso comercial tá fazendo um sucesso, Araci. No canal educativo, como o próprio nome diz, traz uma programação que estimula o conhecimento, com destaque para a TV Cultura. Na estatal, a TV Brasil se destaca pela divulgação de ações e atos do Poder Executivo. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação. Atualmente, muitos conteúdos se expandiram para a internet. Independente de qual seja o estilo, o fato é que as animações não param. A cada dia que passa, há um novo aparelho, um novo programa, um novo sistema, com o objetivo de manter as pessoas ainda mais tempo na frente da telinha. Fique com a gente. Até a próxima aqui no canal YouTube.